Há 15 anos, o professor Ferreirinha iniciou um projeto voltado para as crianças da comunidade de Flamengo, em Jaguarari, Bahia. A ideia era dar aulas de futsal, mas por falta de bolas para os treinos, Ferreirinha precisou adaptar a ideia e passou a ensinar atletismo. Foi assim, com dificuldade, mas com muita determinação, que nasceu a Escolinha de Atletismo Flamengo, que hoje atende 60 crianças, é conhecida nacionalmente e coleciona muitas vitórias, inclusive a nível internacional. Ferreirinha, quando a sua filha, Navine, pediu que você deixasse a faculdade para passar a treiná-la, você conseguia imaginar que desse gesto, nasceria um projeto que chegaria assim tão longe? Não imaginei não. Eu fui mais pelo amor, né? De ter a convicção de que a presença de... Eu fui por isso, eu sempre tive a certeza de que um pai presente é uma escola para um filho, né? Então eu fui para isso, para tentar fazer aquilo que ela queria, que era uma coisa muito louvável e muito legal, como eu já tinha essa defesa de que a mente e o corpo são importantes na formação do ser humano. Eu decidi acompanhá-la, porque eu também já dava aula para as crianças e sabia dessa necessidade. Então segui ela ali e as coisas foram acontecendo de forma, não sei se foi recompensa para mim, né, por ser um pai tão dedicado e tão amoroso, recompensa para ela, e acabou que muita gente foi recompensado, que as pessoas que acabaram convivendo com a gente conseguiram aprender muita coisa e conseguiram também serem impactados pela nossa boa vontade, pela vontade de ver as coisas acontecerem. Eu acho que uma palavra define tudo isso, que é redenção, né? Provavelmente ela nem tinha tanta necessidade de redenção como tem as crianças que acabaram vindo por conta de verem elas. E ela era um exemplo, né? Então nós temos, ela é parte da história, parte muito importante da história, a Navine. É interessante que em 2014 você foi surpreendido com a participação do programa Caldenlu Huck, não é isso? Como foi essa experiência para você? Além da transformação estrutural, né, que a gente vê aqui na sua escolinha, o que isso significou para você como pessoa? Foi muito importante, porque eu passei a ter certeza de... Eu fiquei num ângulo ali, eu fiquei num posicionamento de muito privilégio de estar vendo como é a TV, eu que já tinha dado uma estudada sobre mídias e sobre jornalismo, sobre comunicação social, eu fiquei ali num ângulo muito legal e confesso que até em determinados momentos eu até cheguei até a opinar sobre questões de entrevistas e tudo mais, que foram muitas viagens, muitas conversas com grandes pessoas do esporte. Tivemos que falar com Bernardinho, por exemplo, que é conhecido mundialmente por treinar a seleção de vôlei. Nos encontramos com Marilson dos Santos, que é um dos maiores maratonistas do Brasil, grandes atletas, grandes pessoas. Então fiquei de forma ali muito bem posicionada e tendo conhecimento de como realmente e verdadeiramente é a pessoa do Luciano Huck também, que comanda esse programa, já que muito antes dele, eu não... Por questões do meu trabalho, eu não acompanhava tanto o programa dele. Confesso que ainda não tenho muito tempo de acompanhar, mas passei a acompanhar mais. Então foi um momento que me fez crescer também e que me fez entender a importância da mídia, inclusive para você propagar uma ONG, um projeto social como o nosso. A gente sabe da importância disso, do marketing, e a gente ainda tem muito que aprender sobre isso. Como foi essa experiência, assim? Foi surpreendente, né? Mudou completamente, foi uma mudança mesmo de direção total aí do seu projeto. Mas antes, nos primórdios mesmo do projeto, como era a escolinha? Nós éramos muito simples. Para figurar bem o que eu estou dizendo, a gente
antes do Luciano, antes do programa do Caldeirão, um por todos, todos por um, a gente já tinha a ideia do um por todos, todos por um. Isso, quando vem, já se encaixa perfeitamente na ideia que eu tinha para essa comunidade. Um por todos, todos por um é sensacional. E a gente fazia, era bem simples, muito bem simples, mas as crianças tinham muito brilho no olho. A gente tinha um pacote de pipoca para distribuir com elas toda sexta-feira. Então, apertava ali, tinha semanas que não tinha, era difícil de comprar esse pacote de pipoca para dar para as crianças. Às vezes até mais, que eram muitas crianças, e elas vinham muito interessadas naquela pipoca. E quando foi construído tudo isso, a visão das pessoas sobre mim também mudou muito, né? Então eu tive que ter muito jogo de cintura para lidar com isso, para convencer as pessoas que não é bem isso que elas estão pensando, né? As pessoas me viam primeiro como um professor, ali um professor muito humilde e pobre, se é que pode-se usar esse termo, que eu não gosto. Via um professor pobre ali trabalhando com as crianças também, muito humildes, e distribuindo pipocas. De repente elas pensaram que eu poderia distribuir carros para elas, ou coisas mais, ou fazer com que elas conquistassem isso. E não é bem isso, né? O que nós aprendemos muito toda essa passagem, todo esse momento de estar sendo veiculado a imagem da gente para o mundo, para o Brasil, já que o programa foi reverberado aí por muitos países, até mesmo chegou até o Oriente Médio dublado. O que eu aprendi muito foi a conviver ainda mais com as pessoas, a acreditar ainda mais com as pessoas, acreditar que a sua história, todas as histórias são incríveis. Quando a minha foi considerada a história de um professor cheio de filhos e que gosta muito de impactar, não só de trabalhar na escola, mas que trabalhar ainda mais fazendo um trabalho social em toda a comunidade que eu passei. Então, considerar que a minha história é muito legal, mas eu tenho absoluta certeza que a história de cada criança que chega aqui é muito mais bonita de ser contada do que a minha. Eles trazem muito mais esperança do que as que eu tenho, eles trazem muito mais força, muito mais resiliência. Então eu só consegui aprender muito mais do que aquilo e ter a certeza de que nada sei. Pratico atletismo desde o ano 2018 e atletismo para mim é tudo hoje em dia, porque me proporcionou muitas coisas boas e me botou em caminhos melhores, né? Porque antigamente eu fiz muita coisa errada na minha vida, mas graças a Deus, quando o atletismo me proporcionou muitas coisas boas. O projeto é muito importante nessa comunidade, porque além de tirar o jovem das ruas, também ensina a ser obediente, mais comportado, ter compromisso com as coisas. E o projeto hoje em dia para mim é tudo. Sou muito feliz em poder estar aqui nesse projeto incrível. E o Ferreirinha é uma pessoa incrível. Se o mundo tivesse pessoas igual como ele, o mundo seria melhor hoje em dia. E sou muito feliz por ter ele na minha vida, porque ele é como um pai para mim, porque eu nunca tive um pai, né? E aí, para mim, ele é um pai. Oi, meu nome é Glenda Rayane, Glenda Rayane da Silva Souza, eu tenho 11 anos. E eu gosto muito de correr aqui, significa muito para mim. E é muito importante e eu gosto. E faz pouco tempo que eu tô aqui, mas eu já sinto que eu sou muito boa. As histórias que você conhece dessas crianças, que histórias são essas que você pode destacar? Eu poderia destacar inúmeras e certamente vou destacar, mas todas são de destaque, todas são histórias de muita força, são histórias de muitas delas que não têm ainda entendimento e nem na prática do que é a família realmente, do que é a presença carinhosa e até financeiramente de pai, de mãe, de você ter uma segurança alimentar, de você ter uma segurança educacional. Então, eu acredito que 99,9% das crianças que passam por esse projeto tem que transponer todas essas barreiras todos os dias e tem que trabalhar com toda essa dificuldade. E o pouquinho que a gente consegue tirar delas no desenvolvimento das atividades da escolinha é um feito que merece aplausos, porque cada conquista que essas crianças têm adquirido se torna muito maior do que um feito épico, porque eles vêm realmente em situações, você
cuidar da carreira de um atleta, se subentende que o atleta está numa situação tranquila, que ele não tem nenhum problema. E não é bem assim aqui na escolinha, né? Cuidar da carreira dessas crianças, tentar colocar na cabeça delas a capacidade que elas têm, é muito mais difícil para a gente do que qualquer outro projeto social espalhado por esse país aí. Mas eu diria que todos os projetos sociais do atletismo espalhados por esse Brasil lidam com a mesma situação que eu lido aqui, de dificuldade, de histórias difíceis, mas que delas podem sair grandes campeões. Meu nome é Vanessa, eu tenho 13 anos. Participei do campeonato pernambucano, fui vice-campeã e para mim o atletismo é tudo. Pesquisando a sua história, né, você disse, muitos certamente não serão grandes atletas, mas serão grandes cidadãos. Então a sua escolinha ensina mais do que atletismo, não é isso? Muito mais do que atletismo. E eu diria que nós nos orgulhamos de ensinar além do atletismo. O atletismo é uma ferramenta, é uma armadilha que acabou nos fazendo sonhar depois que a gente chegou em locais nunca alcançados, de ter ter atletas em disputar competições nacionais, competindo de igual para igual. Isso é muito legal. Mas o mais legal é aquilo que a gente realmente escreveu nas nossas paredes e que foi exposto para o Brasil e até para o mundo. Formar o cidadão é muito mais importante do que formar o atleta. E nós temos conseguido isso. Quando nós chegamos nessa comunidade, os índices de violência eram alarmantes. Os problemas de saúde das crianças também eram, que a gente nem nota isso, né? Problemas respiratórios, já acolhemos na nossa escolinha muitas crianças com problemas de respiração, problemas de asma, que foram curadas só em estar frequentando, sem precisar ser atleta. São coisas que elas levam para ver. Então os grandes campeões não estão mais treinando aqui na escolinha. Os grandes campeões já estão aí espalhados, tentando entrar no mercado de trabalho, mas estão fortes. Eles estão muito fortes. E eles eles agora largaram aquela coisa de esperar que aconteça um acidente aí, que algum caminhão vire repleto de alimentos ou repleto de coisas para que eles sonhassem em levar aquele estofado para a casa dele, se algum carro virasse. Isso era muito pequeno. Então isso acabou. As crianças não esperam mais por isso. Elas já têm a certeza de que se elas acreditam no esporte para fortalecê-las, eu acho até melhor isso. Que elas acreditem que o esporte vai fortalecer elas para enfrentar a vida, para enfrentar o dia a dia da vida. Então essa é uma conquista que é a nossa essência aqui. Nós trabalhamos com isso. Mas é claro, a gente não apaga os sonhos deles, porque eles chegam com esse sonho de ser atleta. Então a gente trabalha com isso na cabeça deles, mas sabendo que o nosso objetivo principal é ajudar na formação do cidadão, né? Oi, meu nome é Arielle, tenho 13 anos, sou atleta da escolinha. E acabei de chegar de Cascavel, brasileiro, sub-16. Estou entre as 10 melhores do ranking e estou indo agora para os Jogos Escolares em Rio de Janeiro. Eu sinto muito agradecida por estar aqui na escolinha. Ele é um grande pai. Oi, meu nome é Desirê, eu tenho 10 anos, corri em Recife, fiquei em 2º lugar. Eu sinto agradecida por morar aqui, por treinar, por correr, é muito bom. E dos atletas que já saíram por aqui, quais são as conquistas que você destaca? Temos muito. Agora, sempre a gente teve um atleta no momento que era aquele que a gente deixava mais destacado, não por querer ou por, vamos dizer assim, por proteger algum deles, até porque muitas vezes foi filhos meus que estiveram no destaque, que tomaram a frente ali no tripé deles, não deixando as crianças atrás ou deixando um mais difícil, longe disso. A gente sempre destacou alguém por ser uma bandeira, né? Que a sociedade quer ver campeões. A gente é completamente diferente disso. Mas a gente sempre destacou, foi a Navne, porque ela era a bandeira do início, depois veio a Ticiane, que conquistou medalha em Sul-Americano e foi para a seleção brasileira, esteve no Chile competindo. Depois nós passamos por o Alessandro, que é um outro garoto adotado aqui do projeto, adotado meu e da minha família, já que a gente
tem aqui alguns que são adotados e que convivem com a gente aqui. Nós já passamos também pela Erivânia, que foi uma menina que resolveu marchar e foi para lá para o Campeonato Brasileiro e ganhou o campeonato de marcha sem eu saber muito o que era marcha. Então a gente treinou ela e ela chegou lá e foi campeã brasileira. É uma história que sensibilizou a todos do meio esportivo também e mostrou mais uma vez aquilo que a gente quer provar, que nós somos capazes de muito mais. E hoje nós convivemos com uma atleta aqui no nosso meio que realmente acabamos de chegar de São Paulo, onde foi detectado que ela é um talento realmente, e ela recentemente foi campeã brasileira em duas provas que disputou lá em São Paulo, e chegou a se apresentar à seleção brasileira, e dentre os 60 atletas que estavam lá, no exame ela foi detectada como Covid, teve que voltar, mas o ano passado, antes de estourar a pandemia, no mês de fevereiro, nós estivemos no Canadá, eu e ela, a serviço da seleção brasileira, onde ela ficou entre as 10 melhores da América do Sul, das Américas, que era um pan-americano no Canadá, e é a Núbia, né? Ela não é daqui dessa comunidade, é de uma outra comunidade que tem tudo a ver com o Flamengo, porque o nosso trabalho acaba se refletindo nas comunidades mais pobres, e como aqui muito próximo a gente tem Araras, onde eu também trabalho no colégio, temos o povoado de Curral da Ponta, que nós temos atleta de lá, temos outros povoados nos municípios de Campo Formoso, Jaguarari, Senhor do Bonfim, Canhém, Pindobaçu, nessa região toda nós temos atletas que vêm quase sempre das áreas rurais. Muito pouco atleta que vem do centro das cidades. Eles vêm das áreas rurais. E a Núbia tem sido um destaque recente aí. Estava convocado agora para ir para um outro campeonato pan-americano do Chile. Ela foi convocada, mas agora foi adiada essa competição. Só vai se realizar o ano que vem e ela está em treinamento para isso. Nós temos muitos outros aí. Agora no final do mês agora eu estou indo para o Rio de Janeiro com duas menininhas que estarão aqui daqui a pouco. Duas menininhas que estão em fase de treinamento para disputar a maior competição escolar das Américas, que são os Jogos Escolares, que estão de volta. E a etapa vai acontecer no Rio de Janeiro, que são crianças de 12 a 14 anos competindo pelo atletismo, e são 17 modalidades que acontecerão no Rio de Janeiro entre os dias 29 deste e 5 de novembro. Diante de tantas conquistas, não tem como não perguntar. Ainda falta alguma coisa para conquistar? Boa pergunta. Falta muita coisa, A gente está no começo, a certeza que a gente tem muito o que fazer, tem muitas barreiras aí para a gente transponer, e a gente sabe que vai enfrentar dificuldades para conseguir o que a gente quer, e a gente tem algumas convicções, já que a gente está nesse meio e já conseguiu alcançar de colocar atletas primeiro na seleção baiana, depois na seleção brasileira. A gente sonha em um dia ver nascer aqui uma criança daqui, ou um jovem daqui, ou um adulto que já resolva treinar hoje e de repente seja um grande talento que esteja aí escondido. A gente conseguir colocar um aí na Olimpíada, ter um atleta olímpico, para nós é um objetivo ali a correr atrás. Mas os nossos objetivos são sempre aquilo que eu falei, são educacionais, são filosóficos, de implantar também que essa filosofia se firme aqui, não só nessa comunidade, mas em outras comunidades, que o atletismo chegue mais forte. Hoje é o dia do atletismo, o dia parece que você escolheu realmente, você não é brincadeira, agora foi que eu vim desconfiar, você escolheu a dedo. Viva o espetacular atletismo. Hoje a comunidade de Flamengo tem um legado deixado já por essa modalidade, mas tem muito que ser feito ainda. Tem muito que ser feito no Brasil para essa modalidade. Tem muito que ser feito no município, que já foi demonstrado para ele. O município, os outros municípios, eu tenho um atenuante, mas Jaguarari não tem mais motivos para não abraçar essa modalidade, porque ela já deu para ela, tirou a cidade do anonimato. Flamengo sempre teve esse privilégio, não sei se por causa do nome, Flamengo é conhecido no Brasil todo, esse povoado, sempre que o Flamengo ganha um título, o Flamengo do futebol, as pessoas lembram bem do Flamengo. Mas Jaguarari ficava meio ali que escondida, a onça pequena, e a escolinha de atletismo Flamengo leva esse, vamos dizer assim, esse louro dessa vitória, de ter destacado o Jaguarari para o Brasil e para o mundo, através dessa ferramenta sensacional, esse esporte, essa modalidade incrível, que é a mãe de todas as outras, chamada atletismo.